Psicanálise é ciência? Pois é, essa questão ficou bem aquecida depois de Popper. Popper é quem questiona a cientificidade tanto da psicanálise quanto do marxismo. Como eu tenho um percurso na psicologia e em psicanálise de vários anos, meu mestrado, meu doutorado foram orientados por psicanalistas. Então as pessoas geralmente me perguntam, me fazem essa questão. E tem também o fato de eu ter escrito um livro sobre psicanálise, é esse aqui, Psicanálise da Sexualidade à Vida Social. Nesse livro eu centro minhas argumentações, o tema do livro central é a sexualidade e como que a sexualidade é concebida na psicanálise e como ela exerce um papel aí central no desenvolvimento da teoria psicanalítica. Porém, o último capítulo desse livro é sobre a cientificidade da psicanálise. E o grande debate ainda nessa questão continua sendo com Popper. A grande referência ainda é Karl Popper. Popper faz a sua clássica demarcação entre científico e não científico, ou científico e pseudocientífico. E dentre as pseudociências, uma delas para Popper é a astrologia. E aí fica a questão se a psicanálise é uma pseudociência, uma protociência, porque fica um pouco complicado você juntar a psicanálise com a astrologia. Sim, psicanálise e astrologia têm algumas diferenças importantes. O trabalho de construção de hipóteses na psicanálise, o trabalho de construção de hipóteses por Freud é um trabalho que tem um cunho muito mais próximo da ciência. A possibilidade de testagem das hipóteses psicanalíticas é maior do que a das hipóteses astrológicas. Fora também o problema das premissas, tem o problema também das afirmações vagas. As afirmações em nível de astrologia são julgadas por vários teóricos aí como vagas, muito vagas. E uma afirmação vaga ela pode remeter a qualquer coisa, ela remete a uma multiplicidade possível de sentidos em que tudo vai se encaixar no que ela está dizendo. Até mesmo Popper assume que a psicanálise teria um futuro dentre as ciências na perspectiva da sua testagem, perspectiva dela ser testada. No futuro em que ela fosse testada, ela sim poderia completar todo o ciclo científico, o qual, segundo o filósofo da ciência Reichenbach, é composto por contextos de descoberta e de justificação. Então todo o ciclo científico passa aí por um contexto primeiramente de descoberta e posteriormente de justificação. Isso que Reichenbach traz é aproveitado inclusive por Popper. O contexto de descoberta diz respeito à elaboração de teorias que seriam testadas no contexto de justificação. E o processo de elaboração de teorias é um processo que pode ser feito de uma maneira muito livre. No contexto de descoberta, sim, vale muita coisa e há uma liberdade muito grande. Esse primeiro ciclo de descobertas, a psicanálise produz muito bem, produz hipóteses que estão aí, muitas delas ainda para serem testadas, outras estão sendo testadas em maior ou menor grau e outras, muitos vão dizer que não são testáveis, mas o campo do testável é um campo móvel. O que hoje não é testável pode muitas vezes no futuro ser testável. Um outro problema também da psicanálise é esse legado verificacionista de Freud. O empreendimento que busca o tempo todo verificações para as próprias teorias não é considerado por Popper como científico. Então, se você tem um empreendimento científico, você tem que buscar falsificações para a sua teoria, você tem que buscar testes para a sua teoria, você tem que colocar a sua teoria à prova, você tem que ser muito crítico em relação à sua teoria, e não o contrário, e não começar da seguinte maneira: eu vou provar que minha teoria está certa, eu vou provar que as coisas são assim. Não é assim que se faz ciência, não é assim que se começa o empreendimento científico. Provar, encontrar verificações, provar que uma determinada hipótese é correta, isso é pouco científico, é pouco crítico segundo a concepção popperiana. E não é porque algo também não é científico que não tem nenhum valor de verdade, que é completamente descartável. Se simplesmente fosse assim, a gente pode pegar a filosofia e jogar fora, e não é o caso. O espaço de teorização e levantamento de hipóteses é fundamental, o espaço de problematização é fundamental. Enfim, a minha impressão é de que a psicanálise está mais para uma protociência do que para uma pseudociência, tal como é o caso da astrologia. Há quem, inclusive, arrisque até a afirmação de que a própria psicologia evolutiva se situa, em boa medida, no terreno da protociência, já que boa parte de suas afirmações, boa parte de suas teorias e de suas hipóteses não foram suficientemente testadas. Aliás, é importante frisar, talvez eu tenha até cometido um erro aqui, a diferença entre testado e testável. É importante que seja
testável. E há muitas hipóteses psicanalíticas que são sim testáveis e outras que virão a ser ainda testáveis. Essa é a minha impressão. Assim como muita coisa do que ocorre na psicologia evolutiva. É um pouco a minha impressão, não estou aqui dizendo que as coisas têm que ser exatamente assim, eu estou abrindo para o debate. Obviamente, qualquer vídeo que se coloca aqui tem vários furos, não se trata de artigos científicos, a gente está simplesmente tentando colocar algumas impressões, a maioria dos vlogueiros fazem isso, e essas impressões estão abertas ao debate, obviamente. E o que da teoria psicanalítica talvez seja valioso ou ainda está precisando de maior testagem e seria interessante que fosse testado com mais vigor? Freud defende que a sexualidade, por exemplo, assim como a agressividade, mais até a sexualidade, é uma ferida na história da civilização. Então, assim, como testar esse tipo de afirmação, esse tipo de hipótese? Para a psicanálise, a sexualidade é uma ferida e é um locus especial de controle das sociedades. As sociedades, de modo geral, escolhem a sexualidade como um objeto predileto para ser controlado, para ser regrado, padronizado. Ou seja, há uma valorização muito grande da sexualidade quando nós pensamos em controle social. Freud, então, produz hipóteses e teorias acerca dos diversos complexos que a sexualidade pode gerar. E quando eu falo de complexo, eu não estou falando de problemas psicológicos, não. Complexos como uma rede intricada, uma rede grande, uma série de extensões, de significações e de problemas e de extensões para a vida que um determinado fenômeno pode gerar. E esse fenômeno, no caso aí, é a sexualidade. Sexualidade é um terreno vasto, imenso, surpreendente. Freud mergulha nisso, mergulha no amor, nas relações íntimas, na agressividade humana e no contexto de seu tempo, há cerca de um século. Não que o contexto deva fornecer qualquer validade ou desculpa para o que ele produziu ou tenha produzido, mas que ele teve importância para chamar atenção para algumas coisas talvez bem relevantes. E também o conceito de inconsciente, o papel de tudo aquilo que a gente não tem ideia de que está acontecendo na nossa vida, o papel dos nossos impulsos, desses impulsos sendo impulsos mais primitivos, dessas nossas tendências mais primitivas e mais animalescas, do nosso egoísmo. Há muitas teorias e hipóteses que são muito férteis no conhecimento psicanalítico, que dialogaram e ainda dialogam com diversos campos científicos. Freud sistematiza toda uma teoria do auto-engano e toda uma teoria das relações sociais íntimas e amorosas. Acho que é basicamente isso, não vou me estender muito, porém, vez ou outra, eu vou fazer um vídeo bem curto com algumas curiosidades psicanalíticas e algumas curiosidades que são bem instigantes, bem interessantes e férteis, relacionadas ao amor, à sexualidade, narcisismo, egoísmo. É isso, meus amigos. Até a próxima!